Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86. Sexto domingo do tempo comum, 11 de fevereiro de 2024. Boas-vindas a todos vocês que comigo escutam a palavra e procuram segui-la e praticá-la. Ao acolher e curar o leproso, Jesus revela um novo rosto de Deus. E Jesus, comovido, cura aquele homem de 2 males. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora. Falando com firmeza, não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo a concepção judaica da época, a lepra era a primogênita da morte. Jó, capítulo 18, versículo 13. Aqueles que eram afetados por esta doença tinham que se manter separados dos outros e não podiam se aproximar de ninguém. Os leprosos eram deixados para se definhar numa morte lenta durante muito tempo. E também eram, separados, e tidos como pecadores, porque a lepra era considerado castigo para pecados graves. A lei judaica declarava o leproso intocável, mas para Jesus não existe lei que se aplique quando o bem de uma pessoa está envolvido. Jesus é a boa notícia de quem toca no leproso e o cura. Ele é o médico que veio curar todas as enfermidades e todos os enfermos. Só Jesus pode libertar a nossa vida da lepra que assola a nossa existência. Os homens e as leis reconhecem o mal e condenam, mas só Jesus cura. O nosso direito de nos aproximarmos do Senhor não provém do fato de sermos justos e dignos, bons, santos, mas precisamente pelo fato de sermos injustos e impuros e também pecadores. O direito de precedência é dado aos doentes mais graves. Deus olha para a nossa necessidade e não para o nosso mérito. Este é o Evangelho, a boa notícia que nos salva. Deus me ama porque me ama. Minha miséria não é um obstáculo, mas uma medida de sua misericórdia. Deus não é a lei que me julga, nem a consciência que me condena. Ele é o Pai que me dá a vida e me ama mais do que a si mesmo, sem condições, tal como eu sou. A minha doença não o afasta, mas o atrai para mim com o amor que não conhece outra medida, senão a da minha necessidade. Santo Tomás de Aquino escrevia: Deus não nos ama porque somos bons, mas nos torna bons justamente porque nos ama.
O comportamento antipublicitário de Jesus nos lembra um provérbio importante: o bem não faz barulho e o barulho não traz bem. Quem crê com humildade, como a sogra de Pedro ou o paralítico, não precisa ser silenciado. Ele simplesmente serve e obedece. No evangelho de hoje você percebeu, Jesus cura aquele homem de 2 males. Quando toca aquele homem, ele o cura do isolamento e depois cura da doença também. Hoje a igreja celebra Nossa Senhora de Lourdes, intercessora dos doentes. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus, é por excelência santa entre os santos. Nas suas dezenas de aparições reconhecidas pela Santa Igreja Católica está a aparição de Lourdes. A partir desta aparição, Nossa Senhora, neste título de Lourdes, é invocada por fiéis de várias partes do mundo que lhe apresentam situações de saúde, tornando-se assim a padroeira dos doentes. E foi no ano de 1858 que a Virgem Santíssima apareceu 18 vezes na região de Lourdes, na França, na Gruta Massabielle, e a uma jovem chamada Santa Maria Bernadette de Soubirous, ou Santa Bernadette. Essa santa deixou por escrito um testemunho que entrou para o ofício das leituras do dia 11 de fevereiro. Ela dizia assim, ela escreveu na verdade: certo dia fui com 2 meninas às margens do rio Gave buscar lenha. Ouvi um barulho, voltei-me para o prado, não vi movimento nas árvores. Levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi então uma senhora vestida de branco. Tinha um vestido alvo com uma faixa azul celeste na cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da cor do rosário que trazia com ela. Somente na 3ª vez a senhora me falou e perguntou-me se eu queria voltar ali durante 15 dias. Durante 15 dias lá voltei, e a senhora apareceu-me todos os dias, com exceção de uma segunda e uma sexta-feira. Repetiu-me várias vezes que dissesse aos sacerdotes para construir ali uma capela. Ela mandava que fosse à fonte para lavar-me e que rezasse pela conversão dos pecadores. Muitas e muitas vezes perguntei-lhe quem era, mas ela apenas sorria com bondade. Finalmente, com braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição. Maria, a intercessora, modelo da Igreja, imaculada, concebida sem pecado, nessa aparição pediu o essencial para a nossa felicidade, a conversão para os pecadores. Ela pediu a conversão dos pecadores pela oração, pela conversão e pela penitência. Isso aconteceu após 4 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Deus quis e sua providência santíssima também demonstrou desta forma a infalibilidade da Igreja, que chancela do céu uma aparição da Virgem Maria em Lourdes, os milagres que aconteceram e continuam a acontecer naquele local, lá onde as multidões afluem, o clero e vários papas já estiveram. E aí vamos fazer agora uma oração, pedindo a proteção e o refúgio. Sob tua proteção procuramos refúgio, Virgem Imaculada de Lourdes, que és o modelo perfeito da oração segundo o plano original de Deus. A ti neste dia confiamos os doentes, os idosos, as pessoas sozinhas. Alivia o seu sofrimento, enxuga suas lágrimas e obtém para cada um a força necessária para realizar a vontade de Deus. Seja o amparo de todos que aliviam, dia após dia, os sofrimentos destes irmãos. E ajuda-nos a crescer no conhecimento de Cristo, que com a sua morte e ressurreição venceu o poder do mal e da morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e para toda a sua família.